Vamos começar a falar de ônibus aqui no SBT Meio Dia. A gente vai falar de como estão os ônibus na Grande Florianópolis, como foi esta primeira semana de retorno. Vamos falar também de como regularizar o cartão em Florianópolis, cartão com crédito para os ônibus. Vamos ver como está a circulação dos ônibus que voltaram nesta segunda-feira em algumas cidades de Santa Catarina. E a gente começa então conversando com os nossos repórteres que estão por Santa Catarina acompanhando esta retomada em Cibele Fávero. Aí sim, Fernando, assunto transporte, a gente já está com a Vanessa Pressoto em Chapecó, Ana Carolina de Lima em Lages e Estevão Limana em Blumenau. Começamos então pelo Estevão, porque hoje começa de fato, né, a voltar a funcionar o transporte coletivo. Começou já na madrugada, Estevão? Como é que está o dia hoje já com o transporte circulando? Bom dia para você. Bom dia, Cibele. Bom dia, Fernando. Bom dia, Maria Esther. Bom dia a todos que nos assistem no SBT Meio Dia. Isso mesmo, voltou então pela madrugada, as primeiras linhas começaram a funcionar a partir das 3h30 da manhã. Foram aí quase 3 meses de interrupção do transporte coletivo aqui em Blumenau. Eu falo agora do terminal do Aterro, que fica entre os bairros Itopava Norte e Salto do Norte aqui em Blumenau. O movimento aqui é um pouco tímido, está tranquilo, né? Não é nada do que a gente costumava ver antes da pandemia, mas nós estivemos aqui no terminal cedinho da manhã, por volta das 6 horas da manhã, para conferir o horário de pico, né? O horário que o pessoal sai para trabalhar, sai aí, né, para suas localidades necessárias. A gente esteve aqui pela manhã e conferimos como estava este movimento, como estava a população está se adequando a essas novas regras do transporte público. Vamos conferir na reportagem a seguir. Após quase 90 dias de transporte público parado, os terminais de Blumenau voltaram a abrir as suas portas. Logo nas primeiras horas da manhã, ainda escuro, a população já formava pequenas filas para o embarque. De longe, os letreiros já indicavam uma das principais regras a se seguir: usar máscaras. Para os ônibus poderem voltar, a Prefeitura de Blumenau optou por testar todos os funcionários da Blumob. De 1.100 funcionários, 35 testaram positivo para a Covid-19. Todos estavam assintomáticos. Destes, 5 já estão recuperados. Os demais estão cumprindo a quarentena obrigatória. Agora são por volta de 7h30 da manhã, o movimento está um pouco maior, né? Mas não é nada comparado com o que a gente tinha normalmente em tempos que não estávamos em pandemia. Até há marcações no chão como medida de prevenção para o distanciamento social. O pessoal faz a fila, 1,5 m de distância de cada um para poder, né, promover uma maior segurança. Por enquanto, somente a porta do meio está abrindo para que as pessoas possam entrar nos ônibus. A cada chegada dos ônibus até o terminal, eles passam por um processo de desinfecção que ajuda a combater o vírus. Além disso, o retorno do transporte público em Blumenau também vem com outras determinações, como o uso obrigatório de máscaras, a diminuição em 50% no número das linhas de ônibus, a capacidade máxima de cada coletivo é de até 60% no número de passageiros. Está proibido o pagamento de passagens em dinheiro. Idosos a partir de 65 anos estão proibidos de usar o transporte público. A gratuidade para idosos e estudantes está suspensa. Mas mesmo com esta série de restrições, a população ainda está um pouco receosa para voltar a usar o transporte. A gente se preocupa sim, né? Que a gente não sabe quem está do nosso lado ou coisa assim, por onde tem passado. Então é bom estar sempre se prevenindo e se preocupar, né? Querendo ou não, é um risco. Eu ainda estou com medo. Vou me cuidar o máximo que eu puder. E aí, estava precisando do ônibus? Como é que estava se virando antes? Estava enviando, alguns patrões vinham me buscar e me trazer, né? Hoje estamos fazendo um teste, se vai ficar bom, nós vamos continuar me buscando. Eu fico preocupada porque eu tenho um filho pequeno em casa, mas é o jeito, é a obrigação, né? De acordo com a Secretaria de Trânsito e Transportes, estas primeiras horas do retorno dos ônibus, a procura está baixa e todos estão cumprindo as determinações. Essa manhã ocorreu tudo conforme esperado, inclusive com capacidade de transportar até mais pessoas do que foi transportado até esse momento.
O secretário também falou sobre a volta do transporte intermunicipal na próxima semana. O intermunicipal está marcado para voltar no dia 22, ou seja, daqui uma semana. A ideia era justamente isso, a gente inicia com o transporte coletivo e, posteriormente, depois de fazer uma análise dessa semana, retorna então o intermunicipal. Para conferir a tabela atualizada de horários com as linhas diminuídas por conta da pandemia, é só acessar o site blumob.com.br. Sobre a restrição na gratuidade para os idosos, que a gente falou que é uma medida para tentar prevenir que essa população, acima da idade, que é mais suscetível às complicações do coronavírus, frequente os ônibus, a Defensoria Pública do Estado, aqui de Blumenau, fez uma recomendação à Prefeitura para que essas gratuidades sejam mantidas mesmo neste período curto do retorno dos ônibus. O documento assinado pelo Dr. Fernando Correia e pelo Grupo de Apoio às Pessoas em Vulnerabilidade da Defensoria Pública afirma que não há amparo legal nem comprovação científica para a suspensão da gratuidade para os idosos. Não há, no caso, amparo científico para dizer que o pagamento em dinheiro das passagens seja mais seguro ou que os idosos sejam aí mais suscetíveis a dentro do ônibus serem contaminados pelo novo coronavírus. Além disso, a Defensoria também alerta que é um ato um pouco perigoso, contrariar umas leis federais, porque o artigo 39 do Estatuto do Idoso prevê essas garantias como a gratuidade para esta população. Eu volto com vocês no estúdio do SBT Meio-Dia. Obrigada, Estevão, pelas informações. Estevão acompanhando esse retorno